Olá a todos, bem-vindos à Disco 2. Eu sou o Fábio e hoje trago-vos o nosso primeiro programa de discografia barra biografia e a banda escolhida para este episódio é a banda IM. Os His Infernal Majesty barra IM são uma banda formada em Helsinki, na Finlândia, pelo vocalista Vilval e pelo seu grande amigo de infância, Mikko Paananen, mais conhecido como Midge. E juntamente a eles estavam mais dois rapazes, que é o Jupi e o Oki. O Jupi na bateria e o Oki na guitarra. O que significa, qual é a razão ou qual a inspiração do nome His Infernal Majesty? Uma das versões, a primeira versão que toda a gente ouviu é que a inspiração é nos Black Sabbath e o obscurantismo dos Black Sabbath. Entretanto, numa entrevista, ele diz que o nome foi extraído da discografia da banda de black metal Dayside e também da Bíblia Satânica do Laveiro. Ele continua a justificar, a dizer que ele não tem como, eles não tinham como objetivo de difundir a maldade, eles apenas colocaram esse nome como um ato de pura inquietude juvenil, um choque de rebeldia contra o puritanismo da sociedade finlandesa e o ambiente luterano dominante naquele período. O luteranismo ainda é dominado hoje, mas realmente o objetivo deles era chocar a sociedade finlandesa. Em 1993, o Midge foi servir ao exército finlandês, a banda entrou num hiato e em 1995, quando ele já estava regressado à, à Finlândia, o Vilval, o Midge e o Mikko Lindström, mais conhecido pelo Daniel Leonai, lançam a sua primeira demo, que é o This Is Only the Beginning, com 6 músicas, e que dessas 6, 2 delas nós conhecemos. Que nós conhecemos, eu até vos posso dizer aqui muito rapidamente quais são: da Artless e a Wicked Game, e também conhecemos a Stigmata Diabolic, porque ela foi depois reeditada no Razorblade Romance, versão americana. Em 1996 lançam a primeira EP, que é o 666 Ways to Love Prologue, e entram na banda Opatka e o Anto Melazniemi, e aí eles permaneceram no álbum sucessor. Este EP teve um sucesso relevante, eles colocaram 1000 cópias à venda e venderam muito rapidamente, e a banda fez um enorme sucesso principalmente em Helsinki, chamou a atenção da BMG. A BMG gostou do que viu e assinou um contrato com a banda, e logo em 1997 foi editado o primeiro álbum de estúdio, Greatest Love Songs, volume 666, com 9 músicas. O vinil traz como primeira música a For You, e o que chegou a Portugal, a For You, é a última música. Ela aqui traz o Wicked Game, que já tinha sido editada no 666 Ways to Love Prologue. O 666 Ways to Love Prologue também já tinha, por exemplo, a da Artless, que também aparece no Greatest Love Songs. Este álbum na Finlândia teve um sucesso comercial bastante interessante, e aqui o conteúdo lírico do amor e da morte já está bem patente neste disco, em que aquela ideia, aquele conteúdo shakespeariano do amor e da morte, ou seja, do amor só poder ser cumprido após a morte, está bastante presente aqui, e vai acompanhar a banda até o resto dos seus dias. Eu no Greatest of Songs ainda tenho a versão em lata, que é uma versão muito que não é muito fácil de encontrar, e tenho a versão standard, que tem como primeira música Your Sweet 666. Depois, em 1999 é lançado o segundo álbum de estúdio, e aqui é um álbum muito produzido, é um álbum que traz um enorme cansaço à banda, porque entre perdas de gravações e regravações, este álbum acaba por vir a lume e obtém um sucesso gigantesco, muito graças à música de Johnny.
esta música de Join Me vendeu a rodos e praticamente toda a Europa, todo o público europeu abraçou e adorou esta música. Ela fez uma fama fantástica na Finlândia, na Áustria, no Reino Unido e até em Portugal. A Join Me foi de tal forma famosa que até o McDonald's, a McDonald's em Portugal, lançou o single do Razor Blade Romance no próprio Happy Meal. O single não traz o Wicked Game nem Your Sweet 666 porque vinha no Greatest Love Song, porém, como sempre, para cativar o público internacional, o público europeu, lançaram as versões europeias e que na versão europeia traz Your Sweet 666 e é logo a primeira música e a Wicked Game é a sexta e a Wicked Game tem um tratamento diferente. Enquanto o Greatest of Songs é um álbum de metal, este aqui é um álbum que eu considero um álbum de rock gótico, que ele, ao mesmo tempo que ele é muito melancólico, ele também é muito ritmado e até tem músicas assim meio dançantes. É um álbum muito bem produzido, é possivelmente o título que a esmagadora maioria da banda diz, da banda não, que a esmagadora maioria do público diz que é o melhor álbum da carreira da banda. Depois ainda tenho a Limited Edition, que é exatamente a mesma coisa que a versão europeia normal, mas ainda traz um CD2 que é o concerto ao vivo do Rapture Festival, julho de 2000. E depois ainda tenho aqui a versão japonesa, que é exatamente igual, as músicas são exatamente iguais às do vinil e pouca coisa mais tem. Quando ainda nos estávamos a adaptar, curiosamente, ao Razor Blade Romance, sai de surpresa o Deep Shadows no ano 2001. E este álbum foi caótico. O produtor sequestrou a independência criativa da banda e decidiram criar um álbum muito pop, um álbum com o menor peso de guitarras possíveis e aqueles rascunhos que eles tinham elaborado no começo do processo, eles queriam levar aquilo dali adiante. É um álbum muito pouco pesado, é um álbum que as músicas são muito feitas para serem tocadas em acústico. Tem aqui os singles mais conhecidos, que é Close to the Flame, é muito melancólico, é muito soturno. A Enjoy and Sorrow é uma música muito triste, também muito calminha. A Pretending já é possivelmente a música com mais guitarra e com mais distorção de todo o álbum, porque o Please Don't Let It Go é uma música feita para tocar em acústica, Beautiful para tocar em acústico. A Love You Like é uma música, parece uma marcha fúnebre. O que dá verdadeiro peso à música é a própria voz aveludada de Vilval, aquela voz muito grave. E Salt in Our Wounds tem assim um som muito diferente e para fãs de Emo não estavam muito habituados ao tipo de som que eles apresentaram aqui. Eu pessoalmente eu considero este álbum um álbum eu considero muito pop rock. Tem traços de gótico, tem o obscurantismo de sempre, as letras do amor inacessível, do amor por cumprir ou da rejeição, da tragédia. Continua aqui no Deep Shadows, mas a nível instrumental é um álbum muito mais calmo, muito mais devagar. E tenho aqui um concerto ao vivo, que é o Rock the Ring Live in Germany 2001, que apanha as músicas dos 3 primeiros álbuns, que é um dos concertos, e que aqui do Deep Shadows em Brilliant Eyelights tem a Please Don't Let It Go, Pretending, Enjoy and Sorrow, Arctic Every Moment, que o BAM usou e abusou desta música nos seus programas, e pronto, e é isso. Também em 2001, o Daniel Leonai lançou o King of the Rock and Roll, o seu álbum solo, em que ele assume a guitarra e as vozes, e Vila Val passa para a bateria e o resto da banda permanece igual. Bom lembrar que aqui no Deep Shadows sai o Juska e entra o Burton, e o Burton vai permanecer daqui até o final da vida da banda. E no álbum anterior, o Patka saiu para dar lugar ao Gaz Lipstick,
que também dali adiante também vai acompanhar todos os álbuns em estúdio da banda. Eu ainda tenho aqui a versão em CD. Esta é a versão tradicional que chegou a Portugal, o primeiro álbum que chegou a Portugal, que trazia o videoclipe da Pretending, como golpe comercial. Depois, aqui, esta edição limitada trazia uma música a mais, que é In Love and Lonely, que a versão tradicional não trazia, e podemos encontrar aqui o videoclipe da Pretending. E aqui, uma edição mais limitada ainda, que apesar de não trazer em Love and Lonely, traz as 11 músicas tradicionais, mas traz mais 2 músicas bônus, Joy and Sorrow String Version, Pretending da Pop Jam Version. Ainda traz multimédia, que tem a Pretending e a Enjoy and Sorrow, os videoclipes. Também, neste ano, se eu não estou em erro, em 2002, peço desculpa, é lançado o The Single Collection, que apanha os singles dos 3 primeiros álbuns, do Greatest of Songs, do Razor Blade Romance e do Deep Shadows. E eu posso vos mostrar aqui. When Love and Death Embrace, do Greatest of Songs. Wicked Game, do Greatest of Songs. It's All Tears, do Greatest Love Songs. A Join Me, do Razor Blade. A Right in My Arms, do Razor Blade. Poison Girl, do Razor Blade. Gone with the Scene, do Razor Blade. Pretending, do Deep Shadows and Brilliant Highlights. Enjoy and Sorrow, do Deep Shadows. E por fim, Arctic Every Moment e Close to the Flame, do Deep Shadows. E aqui, nesta box, eu consegui adquirir todos os singles dos 3 primeiros álbuns. Agora, vamos passar para o 4º álbum da banda. Qual é o 4º álbum da banda? É o álbum que vai levar o título que veio a definir o género musical do Zim, que é nada mais, nada menos que Love Metal. Aqui o Love Metal, que é o meu álbum favorito, que eu adoro todas as músicas sem exceção, e aqui nós temos o peso da guitarra, temos a melancolia e temos a melodia que é típica, ou seja, aqui os Zim conseguiram agarrar todo no seu arsenal de recursos e conseguiram colocar no Love Metal. E aqui eles reclamaram para si a sua independência artística e novamente para produzir o seu álbum eles chamaram Willy Liesmo, que é um produtor muito conhecido na Finlândia, e ele, juntamente com o Zim, conseguiram colocar toda a identidade da banda aqui no Love Metal, e este álbum teve uma grande ajuda do BAM na divulgação promocional e até alguns videoclipes foram produzidos ou co-produzidos por ele, como por exemplo Buried Alive by Love e a The Sacrament. O Love Metal é muito importante porque o Love Metal não só veio a definir o género do Zim, porque o que é que acontecia? Era muito complicado naquela época dizer que estilo musical é que os Zim eram. Uns diziam que era pop rock. Eu conheci o Zim como Music World, que eu nem sei muito bem o que é Music World, mas nas lojas eles apareciam na World Music. E entretanto eles decidiram, não, nós somos Love Metal, e a partir daí ficou muito mais fácil a nível promocional, seja nas rádios, seja encontrar o Zim no seu género musical nas lojas, seja na divulgação em programas televisivos, etc. Foi muito mais fácil dizer o que o Zim faziam, e o termo Love Metal remetia logo a alguma coisa. E o Love Metal, ele remonta-nos, a imagem que nós temos é logo do Ertagram, que é o coração, novamente, da morte, coração, que é o amor, e o pentagrama, que é a morte. Temos aqui os dois opostos, em que o amor, a paixão é uma coisa boa, o pentagrama, neste caso a morte, que dá um sentimento de inquietação e que é algo mau, e depois temos aqui um corte em que é ou seja, ou a rejeição amorosa ou a impossibilidade de concretização desse amor. E então o que é que acontece? Existe aqui todo um sofrimento, esta paixão esta paixão torna-se uma coisa ruim, e no caso de haver o par romântico
continua apaixonado, mas que o amor não pode ser realizado, então passamos para a esfera do pós-morte. Então, só após a morte é que esse amor pode ser realizado. Portanto, como a morte, como a possibilidade, ou seja, a transcendência não só do ser humano, como do próprio amor. E isto aqui é o que é a essência do Zim, é isto que o Zim leva do primeiro álbum até ao último, sem cessar. Portanto, agora vou-vos mostrar aqui, eu tenho três, além do vinil que eu já vos mostrei, tenho aqui esta edição Jewel Case, que tem a Love's Requiem, que é uma das minhas músicas favoritas. Depois tem a versão Digipack, que também tem Love's Requiem. E tem aqui a versão normal. E o que eu vos quero dizer é que, por exemplo, o primeiro single que é produzido ou co-produzido pelo Bama, não sei se foi produzido totalmente ou ele co-produziu, Buried Alive by Love, está aqui o single. É uma música muito mexida, é uma música muito ritmada, um rock para a frentex. Depois tem a Funeral of Art, uma música extremamente romântica, triste e ao mesmo tempo melancólica e soturna. E aqui nós temos o single da Funeral of Art. E depois temos aqui outro single da Funeral of Art, que é o volume 1. O outro é uma versão mais completa. E depois ainda temos o terceiro single, que é o The Sacrament, também produzido pelo BAM. Está aqui o volume 1, o volume 2 e depois aqui uma edição mais completa. Portanto, este álbum para muitos dos fãs é considerado o melhor, não para todos. Para vários é o Razorblade Romance, para mim é o Love Metal. Eu ainda tenho aqui um bootleg de um concerto ao vivo, de músicas ao vivo, que é o da Metal Survivors, que traz apresentações em programas, apresentações em rádio e concertos ao vivo. Temos também aqui o da Video Collection, isto também é um género de bootleg que traz os videoclipes e músicas ao vivo e apresentações unplugged dos 4 primeiros álbuns. Aqui o Buried Alive in Hamburg, que tocaram Love Metal inteirinho, de forma integral. Aqui uma biografia não autorizada por pessoas próximas à banda. E aqui o primeiro DVD, se eu não estou em erro oficial, que é isso mesmo, que traz os 4 primeiros, ou seja, traz os videoclipes dos 4 primeiros álbuns da banda e 1997-2003. E para terem ideia da dimensão do sucesso, os Zim fizeram tanto sucesso que eles próprios ajudaram a criar um género musical que veio alimentar toda uma cena e várias bandas se influenciaram pelo Zim e acabaram por criar o seu conteúdo artístico muito à volta da receita que os Zim trouxeram ao mundo. E outras bandas que tinham outro tipo de som, como por exemplo os Rasmus faziam funk rock, de repente aparecem com o Dead Letters a fazer algo muito parecido com aquilo que os Zim faziam. Depois temos bandas como Sharon que apresentavam um género de música muito similar ao do Zim, e tivemos os Entwine que apresentavam um género de música muito semelhante ao Zim, Reflections e por aí adiante. Isto com o sucesso do Zim, o movimento Love Metal foi muito profícuo. Lembrei-me agora também dos Negative, também fizeram algum sucesso na Finlândia. E depois com o declínio da banda, quando a popularidade da banda caiu, todas as bandas que foram atrás, muitas delas acabaram por desaparecer e outras tantas mudaram de género musical. Temos também, em 2004, foi lançado o primeiro best-of do Zim, One Love Said No, que traz 2 músicas inéditas, que é Solitary Man, que é uma cover do Neil Diamond, e a música título And Love Said No, se eu não estou em erro, também produzida pelo Bam. E isto ele recapitula os singles dos 4 primeiros álbuns. Está aqui o Solitary Man no single. Depois tem aqui o Digital Versatile Disc do Solitary Man. Ainda tenho aqui o One Love Said No e ali a edição limitada do One Love Said No,
e ainda traz um concerto ao vivo no Live at Semi-Final. Depois disto, os Zim lançaram o Love Metal Archive Volume 1, em que faz o apanhado dos 4 primeiros álbuns da banda, dos videoclipes do One Love Say No, dos concertos ao vivo, concertos acústicos, apresentação de programas e fotografias, tem biografias e por aí adiante. Isto ainda, tudo isto sob o selo, desde o Greatest of Songs até o One Love Say No, sob o selo da BMG. Entretanto, depois do One Love Say No, os Zim transitaram para Psy, mas a BMG não satisfeita, ou seja, nós temos ainda aqui os direitos dos vossos 4 álbuns, então, e mais do One Love Say No, então tomem lá, vamos fazer aqui um apanhado e vamos em 2006 lançar o Uneasy Listening Volume 1, com concertos ao vivo e apresentações, e apresentações de acústica em programas, e depois em 2007 o Uneasy Listening Volume 2, em que também tem esses remixes, essas apresentações ao vivo, e depois tem 4 músicas, tem a Renewables We Venus, que é uma cover do Turbo Negro, End of Doom, que é uma cover dos Black Sabbath, Ceylon, dos Bad Brains, e depois a Sigilium Diabolic, que só apareceu no Razor Blade Romance, a versão americana. E que naquela altura os Zim eram conhecidos, entraram nos Estados Unidos, porque já existia uma banda em Chicago chamada In, que os processou, e eles tiveram que entrar como Her, que é His Entire Royalty, e tiveram que pagar entre 50 a 100 mil euros para poderem utilizar o nome IM e os Infernal Majesty no mercado americano. E, não contentes, lançamos o Uneasy Volume 1, Uneasy Volume 2, tomem lá uma edição Uneasy Volume 1 e Uneasy Volume 2, tem exatamente a mesma coisa que os outros dois, só mudamos a cor, fizemos uma digipackzinha e tomem lá. Bem, meus amigos, aqui vamos dar por finalizado a primeira parte do programa da biografia barra discografia do Zim. Farei um segundo episódio com a segunda metade da carreira da banda e agradeço muito a vossa audiência. Vemo-nos em breve. Até a próxima.